Olá pessoal, vamos falar sobre o embate ideológico e estratégico entre os Estados Unidos e a União Soviética que dividiu o planeta entre 1947 e 1991. Boas-vindas a esta nossa análise histórica. É com muita empolgação que a gente vai mergulhar agora em um dos períodos mais tensos e absolutamente fascinantes de toda a história humana, a Guerra Fria. E olha, essa não é só uma historinha distante sobre nações rivais, não. É literalmente sobre a arquitetura de um mundo que foi dividido ao meio, rachado, sabe? Uma divisão que moldou a política, a tecnologia e a sociedade de um jeito que a gente ainda sente na pele, todos os dias. Então vamos organizar essas ideias e montar juntos as peças desse gigantesco quebra-cabeça global. Para começar a aquecer os motores, vale a pena a gente parar um segundo e pensar como é possível que um conflito sem batalhas diretas tenha redefinido o mundo inteiro. É um paradoxo incrível, né? Foram mais ou menos 44 anos de um embate global onde as duas maiores superpotências do planeta nunca deram um único tiro direto uma contra a outra num campo de batalha. Mesmo assim, essa briga ideológica causou revoluções, golpes de Estado, impulsionou a tecnologia de um jeito absurdo e redesenhou praticamente todas as fronteiras geopolíticas do século XX. Beleza? Vamos mergulhar de cabeça nisso. Nossa jornada vai passar por 6 pontos bem diretos. A gente começa entendendo esse mundo bipolar, depois vamos para o Pacto de Varsóvia, a divisão física chocante de Berlim, os conflitos indiretos espalhados pelo mundo, como se deu o fim da Guerra Fria e, por fim, o legado de tudo isso. Começando, claro, pelo começo. O mundo bipolar e aquela polarização imensa logo depois da Segunda Guerra Mundial. Para a gente realmente entender essa polarização, precisamos dar um pulo rápido lá em 1945. A Alemanha nazista foi derrotada e isso deixou um vácuo de poder gigantesco na Europa, que obviamente foi logo preenchido pelos aliados que venceram a guerra. De um lado, no leste, o exército soviético. Do outro, no oeste, as forças norte-americanas, britânicas e francesas. O continente foi fatiado muito rápido, e aquela desconfiança mútua que já rolava nos bastidores bem antes da guerra explodiu de vez. A raiz dessa desconfiança é o X da questão. A gente tinha 2 sistemas baseados em conceitos que eram água e vinho, totalmente antagônicos. De um lado, o capitalismo dos Estados Unidos, com a bandeira do mercado livre, propriedade privada, e o Estado não se metendo muito na economia. Do outro, o socialismo da União Soviética, defendendo uma intervenção estatal pesada, o fim das grandes propriedades privadas e uma nova estrutura para os trabalhadores. Quando os soviéticos começaram a dominar o leste europeu, o Ocidente ligou o sinal de alerta máximo. Basicamente era uma disputa pela alma do futuro. O que nos leva para a formação do Pacto de Varsóvia e a divisão das instituições globais. Porque, vamos combinar, essa fratura ideológica gigantesca não ia ficar só no gogô, no campo das ideias. Ela rapidinho virou 2 blocos militares monstruosos e opostos. Foi tudo um efeito cascata. Em 1947, o presidente americano Harry Truman lançou a doutrina Truman, que era tipo um recado claríssimo de contenção ao comunismo. Junto com ela veio o Plano Marshall, injetando dinheiro para reerguer a Europa Ocidental. Pouco depois, em 1949, o Ocidente se junta e cria a OTAN, consolidando sua força militar. Como o jogo era de ação e reação, logo em seguida, em 1955, o líder soviético Nikita Khrushchev dá o troco e cria o Pacto de Varsóvia. Pronto. O mundo agora estava oficialmente dividido em 2 enormes acampamentos armados até os dentes. Então, o ponto crucial aqui, a regra do jogo que manteve todo mundo vivo, é o conceito de destruição mútua assegurada, que em inglês forma a sigla bem apropriada MAD, que significa louco. As 2 facções construíram arsenais nucleares que eram simplesmente absurdos. A lógica era sombria, mas funcionava. A garantia de que, se um lado atirasse uma bomba nuclear, o outro revidaria no mesmo segundo e os 2 seriam completamente aniquilados. E de quebra, levariam a vida na Terra junto. Foi exatamente esse bizarro equilíbrio do terror que segurou a onda, evitou a Terceira Guerra Mundial e obrigou essas superpotências a competirem de outras formas. Mas não se enganem achando que o Pacto de Varsóvia ficou só no papel assistindo à OTAN. Longe disso. Ele foi usado de forma super agressiva, mas para manter a ordem e a influência soviética dentro do seu próprio quintal. Em 1956, as tropas entraram com tudo na Hungria para esmagar qualquer pedido de reforma. Em 1968, invadiram a Tchecoslováquia e acabaram com a chamada Primavera de Praga. E em 1979, eles entraram no Afeganistão, o que virou uma ocupação militar longa, exaustiva e que mais pra frente custaria caríssimo para a economia da União Soviética. Apesar disso, é super importante a gente notar que o bloco oriental não era um bloco de concreto maciço sem rachaduras. Tinha muita resistência lá dentro.
A Iugoslávia, por exemplo, sob o comando do Tito, teve a coragem de bater o pé em 1948, dizendo que não ia se alinhar a Moscou. A Albânia chutou balde e saiu formalmente do Pacto de Varsóvia em 1968, e a Romênia, com o Ceausescu, frequentemente tomava atitudes bem independentes, inclusive condenando abertamente a invasão soviética no Afeganistão. Ou seja, a cortina de ferro balançava bastante. E tudo isso nos leva diretamente para a divisão física mais famosa de todas, Berlim, o verdadeiro epicentro da Guerra Fria. Se o mapa da Europa já estava rasgado ao meio, dentro da cidade de Berlim a coisa ganhou um contorno físico muito dramático. 155 quilômetros. Imagina só, essa era a extensão bizarra do cinturão externo do Muro de Berlim que a Alemanha Oriental construiu em agosto de 1961. O motivo? O desespero para conter uma fuga em massa da população. Para vocês terem uma ideia, entre 1949 e 1961, mais de 2,6 milhões de cidadãos tinham escapado para o lado ocidental buscando uma vida melhor e a recuperação econômica. A solução que o regime encontrou foi radical: isolar todo mundo fisicamente. E esse número aqui ilustra brilhantemente o nível insano de enclausuramento: 302. Esse era o número de torres de observação fortemente armadas vigiando o muro. Não era só uma parede de concreto, era uma máquina de vigilância militar assustadora, projetada para prender uma população inteira. Era a tensão ideológica do mundo todo materializada nas ruas de uma única cidade. Saindo de Berlim, vamos olhar para o restante do planeta, porque o mundo inteiro virou um palco para conflitos indiretos. Como a tal da destruição mútua assegurada travou o embate direto na Europa, as superpotências decidiram brincar de guerra no quintal dos outros. Foram as trágicas guerras por procuração, que infelizmente custaram milhões de vidas civis. Na Coreia, tivemos 3 anos de um conflito brutal que rachou a península ao meio, de forma permanente. No Vietnã, as táticas implacáveis de guerrilha forçaram a derrota americana e o país foi reunificado sob o regime socialista. Tivemos as lutas por independência pipocando pela África, muitas vezes bancadas por Moscou. E claro, em 1962, o coração do mundo quase parou com a crise dos mísseis de Cuba. Os Estados Unidos colocaram mísseis na Turquia, os soviéticos responderam botando mísseis em Cuba. Sinceramente, foi ali que a humanidade mais passou perto de apertar o botão do fim do mundo. E a rivalidade era tão gigantesca que o planeta Terra ficou pequeno demais. A corrida espacial foi muito, mas muito além de só orgulho nacional. Quando a União Soviética chocou o mundo com o Sputnik 1 e depois lançou o primeiro astronauta, e aí os Estados Unidos foram lá e meteram o Apollo 11 na Lua, não era só pela ciência. O objetivo real, lá no fundo, era militar. Quem domina a tecnologia espacial, domina a ciência balística intercontinental. Afinal, a mesmíssima tecnologia de foguete que coloca um satélite em órbita é a que pode jogar uma bomba nuclear no quintal do inimigo, a milhares de quilômetros de distância. E depois de décadas de tanta pressão, chegamos à reta final, o fim da Guerra Fria e o colapso do bloco soviético. Vamos avançar e ver como tudo isso se desenrola de um jeito quase irônico. Porque a União Soviética não caiu por causa de uma derrota militar gigante num campo de batalha. O que derrubou o gigante foi uma estagnação estrutural e econômica interna insustentável. Nos anos 80, Mikhail Gorbachev assume o poder e tenta apagar um incêndio com reformas que eram urgentes. Ele traz a Glasnost, que era para dar transparência política, expondo a sujeira debaixo do tapete e permitindo liberdade de informação. E a Perestroika, que tentava dar uma sacudida na economia, até deixando o capital estrangeiro entrar. Só que, ao abrir as portas para tentar salvar o sistema, ele expôs de vez o tamanho da ineficiência do Estado e os gastos absurdos com a máquina militar. No fim das contas, essas reformas só aceleraram de forma totalmente não intencional o colapso do sistema que ele queria modernizar. Daí pra frente foi um efeito dominó espetacular e impossível de frear. Em novembro de 1989, a pressão popular faz o Muro de Berlim virar abaixo, varrendo de tabela vários regimes comunistas pelo leste europeu. Lá dentro da União Soviética, a ala mais conservadora do partido entrou em pânico e tentou um golpe de Estado em agosto de 1991 para tentar parar o Gorbachev. Mas o golpe falhou feio por causa da resistência popular gigantesca liderada pelo Boris Yeltsin. Até que, em dezembro de 1991, vem o decreto final dissolvendo a União Soviética. Era oficialmente o ponto final da Guerra Fria. Mas a história não parou aí, claro. Por isso, a gente encerra olhando para o legado do conflito e o nosso mundo pós-1989. Porque, francamente, a sombra dessa guerra ainda dita as regras do nosso mundo de várias maneiras. Agora, o que é realmente super interessante de observar nessas informações é a absoluta dualidade de tudo isso.
Por um lado, nós herdamos inovações tecnológicas inacreditáveis que nasceram lá na corrida militar, como o GPS que a gente usa todo dia, os computadores modernos e até a base do que viria a ser a própria internet. A geopolítica também virou de cabeça para baixo, com o surgimento de 15 novos países saindo das cinzas da União Soviética. Mas por outro lado, o custo humano foi pesado e doloroso. Aqui mesmo na América do Sul, aquela obsessão dos americanos de conter o comunismo financiou a Operação Condor, apoiando ditaduras militares violentíssimas que deixaram traumas profundos que duram até hoje. E claro, o fim do conflito escancarou as portas para a globalização rápida e o neoliberalismo moderno, trazendo seus avanços e suas desigualdades. E para amarrar tudo isso, a gente deixa essa provocação super pertinente do analista Ignacio Ramonetti para ficar ecoando na cabeça. O Muro de Berlim caiu e todo mundo achou que era o começo de um mundo totalmente livre e unido. Mas pensem bem, de lá para cá, quantos novos muros a gente construiu? Barreiras econômicas imensas, exclusão tecnológica, muros de concreto reais separando o norte rico do sul, barrando migrantes pelo mundo todo. Os velhos muros ideológicos caíram, mas o desafio de derrubar esses novos muros da vergonha estruturais ainda é todinho nosso. Que entender bem o passado dê pra gente as ferramentas para olhar o presente com muito mais clareza e espírito crítico. Foi sensacional fazer essa viagem no tempo, a gente se encontra numa próxima análise.